Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Repara numa coisa aqui. Deus não mandou você segurar a ansiedade com mais força. Ele mandou o contrário. Mandou lançar. Porque existe um peso que você carrega o dia inteiro, sem perceber, que já podia ter entregado faz muito tempo. Você deita a cabeça no travesseiro, o corpo pede descanso, mas a sua mente continua acordada, remoendo aquela dívida que você não está conseguindo administrar, aquela conversa que não saiu como você queria, um amanhã que ainda não chegou. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. E logo de início eu quero te pedir uma coisa. Escreva agora aqui nos comentários uma declaração de entrega. Escreve assim, olha: Senhor, eu entrego a minha ansiedade nas tuas mãos. Amém? Escreva isso como quem entrega para Deus aquilo que sozinho não consegue carregar. E logo depois dessa declaração você pode escrever o seu pedido de oração. Aquilo que tem roubado a sua paz, que tem tirado o seu sono, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua família e por essa batalha que talvez você esteja travando há muito tempo. Irmãos, a ansiedade é isso. É a tentativa de carregar hoje um peso que pertence só ao amanhã, com uma força que você ainda nem recebeu. Porque Deus dá a força no dia, nunca antes. E a ansiedade cobra caro. Ela não fica só na sua cabeça, ela desce para o seu corpo. Ela tira o sono, aperta o peito, dá aquela dor que você vai ao médico, faz exame e não encontra nada. Sabe por quê? Porque a dor não começou no corpo, começou na mente. O ser humano não foi criado por Deus para carregar o mundo inteiro nas costas. Nós fomos feitos para viver um dia de cada vez. E eu sei que você conhece aquela madrugada. Você deita cansado e acorda 3 horas da manhã com o coração acelerado, sem um motivo claro, e a mente começa a rodar sozinha. Começa a ensaiar conversas que talvez nunca aconteçam. Começa a imaginar o pior desfecho para cada situação. A somar problemas que ainda nem existem. E a cada situação hipotética que a sua cabeça inventa, o peito aperta mais um pouco. E se acontecer? E se der errado? Quando o dia amanhece, você já acorda exausto de uma guerra que aconteceu inteira dentro da sua cabeça e que na maioria das vezes nem vai acontecer lá fora. Essa é a crueldade da ansiedade. Ela faz você sofrer antes da hora por uma dor que talvez nunca chegue. Por isso eu quero voltar lá naquela palavra que Pedro usou, que eu li lá no começo: lançar. Presta atenção, porque é uma palavra de ação. Lançar não é sentar e esperar a preocupação passar sozinha. Não é engolir a angústia e fingir que está tudo bem. Lançar é pegar aquilo que está pesando e, de propósito, com força, entregar nas mãos de Deus. Do mesmo jeito que você entrega uma mochila cheia de pedras para alguém mais forte carregar. Imagina você subindo uma ladeira o dia inteiro com uma mochila lotada de pedra nas costas. E do seu lado, o tempo todo, vem caminhando alguém de braço firme, dizendo baixinho no seu ouvido: me dá isso aqui, deixa que eu carrego, isso não é seu para carregar. Meu irmão, minha irmã, a ansiedade é você olhar para esse alguém e responder: não, pode deixar, eu seguro. Mas eu preciso que você entenda uma coisa hoje. Você pode lançar, porque tem alguém do outro lado para segurar. Olha de novo o que a palavra diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. E por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Você não está jogando o seu peso no vazio.
Você está colocando a sua vida nas mãos de um pai que se importa com cada detalhe do que te acontece. Um pai que conta os cabelos da sua cabeça, que guarda cada lágrima sua, que sabe o seu nome e conhece a sua dor. Entregar o seu peso para quem não pode fazer nada seria loucura, mas entregar para o Deus que sustenta o universo na palma da mão é a coisa mais sábia que você pode fazer hoje. Amém? E para você ver o tamanho disso, eu quero te contar uma história da Bíblia. Um dia, Jesus entrou num barco com os seus discípulos e falou o seguinte: vamos para o outro lado. No meio da travessia, caiu uma tempestade daquelas. O vento uivava, as ondas batiam por cima do barco e o barco começou a encher de água. E aqueles homens eram pescadores, irmãos, gente do mar, gente calejada. E mesmo assim, eles estavam apavorados, gritando, achando que iam morrer ali mesmo. E sabe onde Jesus estava no meio de toda aquela tempestade? Ele estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça apoiada num travesseiro. A mesma tempestade que jogava aqueles homens no desespero não tirava o sono de Jesus. Sabe por quê? Porque a paz dele não dependia do mar estar calmo. A paz dele vinha de dentro. Aí os discípulos correram, acordaram ele desesperados. Mestre, não te importas que a gente vá morrer? Jesus então se levantou, olhou para a tempestade e disse duas palavras, dois verbos: cala-te, aquieta-te. E na mesma hora o vento parou e o mar ficou completamente manso. E então ele fez uma pergunta para os discípulos, que hoje serve para mim e para você. Por que vocês tiveram tanto medo? Onde está a fé de vocês? Presta atenção nisso. Jesus não estava do lado de fora do barco, assistindo de longe. Ele estava dentro do barco. A mesma tempestade que apavorava os discípulos atingia ele também. Só que ele dormia, porque quem tem Cristo dentro do barco não vai afundar. O barco pode balançar, a água pode entrar, o vento pode assustar, mas aquele que manda na tempestade está ali com você. E se ele consegue descansar no meio da sua tormenta, é porque não existe motivo para você entrar em pânico. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente continuar, se essa palavra está falando ao seu coração, se o Espírito Santo está ministrando na sua vida agora, eu quero te pedir uma coisa bem simples, muito rápida, mas que faz toda a diferença para nós. Dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque com ele nós alcançamos milhares de pessoas. Aproveita que você vai dar o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma mensagem que a gente posta aqui todos os dias. E faz mais uma coisa, manda esse vídeo para os seus contatos. Clica no botão compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e manda lá para os seus grupos. Pode ser que a pessoa que for alcançada por essa mensagem esteja passando exatamente por essa tempestade, por essa noite sem dormir. E talvez ela precise ouvir o que você está ouvindo agora. Teve uma vez nos evangelhos que Jesus falou diretamente com uma pessoa ansiosa e ele chamou ela pelo nome. Tinha uma mulher chamada Marta que amava Jesus e ela recebeu ele na sua casa e ela queria fazer tudo perfeito. Só que ela se atrapalhou toda, correndo de um lado para o outro, aflita com 1000 coisas, enquanto a irmã dela, Maria, ficou sentada aos pés de Jesus, apenas ouvindo. E aí Marta reclamou. E olha o que Jesus respondeu para ela com todo carinho, em Lucas capítulo 10, versículo 41. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ele não brigou com ela, ele chamou o nome dela 2 vezes, do jeito que a gente chama alguém que ama e quer acalmar. E é isso que ele faz com você hoje. Ele chama o seu nome 2 vezes e diz: para, respira, vem para perto.